Deus é bom em todo o tempo. Amém? Somos gratos por sua presença. Aleluia, porque nós reconhecemos que Deus, Ele habita em nós e Ele faz em nós uma transformação, amado, que nós podemos viver e desfrutar do melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Precisamos entender que essa vida plena foi preparada para mim e para você. Amém? Então, aquilo que nós às vezes pedimos, que já foi dado, que já foi preparado para a gente, amado, só a gente tem a consciência de saber receber. Amém? Para poder desfrutar, para poder viver cada momento, essa caminhada cristã, que é uma caminhada, que é um processo, onde vamos crescendo, vamos avançando de glória em glória, de fé em fé, de desafios em desafios, mas entenda que por trás de cada desafio há um sistema de recompensa. Amém? Então cada desafio que você vencer, você vai ver o quanto você vai ser abençoado, o quanto você vai ser fortalecido, o quanto você vai ser engrandecido na sua vida em todas as áreas. Amém? Não vai haver gigante nenhum que se levante para tentar te parar. Porque se ele se levantar, é certo que ele vai cair. Amém? Aleluia. E eu queria compartilhar com você nessa noite algo da parte de Deus sobre o restaurar o altar do Senhor. O teu espírito, o teu coração, ele deve ter um lugar especial somente para Deus. Amém? E esse é o altar, quando a gente olha para o Éden, quando Adão e Eva pecam, eles tinham uma comunhão, tinham um relacionamento profundo com o Senhor, mas aquele relacionamento, aquele altar que eles tinham, foi destruído, foi totalmente deturpado pelo engano de Satanás. Mas quando Cristo veio, ele veio para restaurar esse altar. Amém? Ele veio restaurar em nós algo precioso, algo que foi... a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, 18, diz que fomos regenerados para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então Adão e Eva, na perfeição do Éden, na perfeição de um jardim, onde tinha tudo, toda a provisão, onde eles tinham somente que administrar, cultivar, aquilo foi restaurado em Cristo Jesus. Amém? E eu quero ler com você aqui em 1 Reis, uma passagem que você conhece bastante, sobre o altar, Elias e os profetas de Baal. Vai ser noite de sapateio. Aleluia! Então, 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16. Antes de eu ler essa parte, deixa eu te falar algo que aconteceu antes. Elias, antes dele fazer esse encontro com os profetas de Baal, Deus falou com Elias para que ele fosse até Acabe, rei de Israel, para anunciar que iria chegar a chuva. Estava passando um tempo de sequidão, uma seca tremenda, e Deus falou para Elias: Elias, vai e fala para Acabe que eu vou mandar chuva. Até aí tudo bem, só que tem um detalhe: Acabe estava atrás de Elias para matar Elias. Estava a fim de acabar com a vida dele, porque Jezabel já vinha matando os profetas de Deus naquela época, e Obadias, que era um homem que trabalhava para Acabe, no seu reinado, ele escondeu 100 profetas nas montanhas, 50 de um lado, 50 do outro, e eles guardou lá, escondeu eles e foi alimentando eles com água e pão e outros alimentos. E Elias, Deus falou com Elias para que Elias se encontrasse com Acabe e dissesse que Acabe que ele iria mandar chuva. E quando Acabe estava conversando com Obadias, eles combinaram em sair para algum lugar, procurar água, procurar algum lugar onde tinha provisão. E Obadias foi para um lado, Acabe foi para o outro, e Obadias no seu caminho encontrou com Elias e disse: Elias, és tu, meu senhor? E ele disse: sim, sou eu. E ele disse: olha, diz para Acabe que eu vou me encontrar com ele. E Obadias disse: faço não, porque você está fazendo um negócio desse. E você não for, quem vai matar, em vez dele matar você, vai matar eu. Aí disse: não, eu vou sim. Assim
segundo a palavra do Senhor, segundo em nome do Senhor, né, eu juro pelo Senhor, eu vou me encontrar com o rei Acabe e vou anunciar que vai chegar chuva. Amém? E aqui no versículo 16, você pode acompanhar comigo. Então Obadias, estou lendo na versão NVI, então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Versículo 20, Acabe convocou então todo o povo de Israel, e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Amém? Então vamos dar uma pausa aqui. Então Elias se encontra com Acabe e ele faz essa proposta de reunir as pessoas e reunir os 450 profetas, mais 400 outros profetas que comiam à mesa com Jezabel, para um encontro no Monte Carmelo. Ele estava propondo um desafio, amém? E ele fala para o povo, aquele era um povo de Deus, era o povo da aliança, o povo de Israel, só que antigamente foram divididos, as 12 tribos, ficaram 10 tribos para um lado, a parte de Israel, onde a capital ficou Samaria, e 2 tribos ficaram do outro lado, na região de Judá, na capital de Jerusalém. E Acabe era o rei de Israel. Então ele foi fazer esse desafio e ele falou para o povo, Elias falou para o povo: olha, até quando vocês vão ficar com esses 2 pensamentos? Se Deus é Deus, então vocês devem seguir a Deus. Se Baal é o seu Deus, então vocês devem seguir a Baal. Não fique oscilando entre 2 pensamentos. Não tem como você agradar a 2 deuses. E a gente vai ver isso lá em Mateus, capítulo... Você segura aí e marca 1 Reis, mas vai lá comigo. Mateus capítulo 7, capítulo 6, versículo 24. Rapidinho. Glória a Deus. Seis, 24. Ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou nesse caso, a Deus e a Baal. Amém? Então ele dá essa informação, vocês precisam se decidir. E tem uma história que já contaram até aqui na igreja, de que alguém estava em cima do muro, de um lado estava o diabo, do outro estava Jesus, e Jesus estava lá: venha para o lado de cá, venha para cá, pelo amor de Deus, venha para cá, eu quero você aqui, você tem que vir para cá. E ele ali confuso e olhava para o diabo estava ali, ó, nem aí, tranquilão, nem fazendo questão de ele fosse para o lado de lá. E ele olhava para um lado e Jesus ali: meu filho, venha-se embora para cá, sai daí. E ele olhava para o diabo lá, ó, relax, né? E ele olhou para Jesus e olhou para o diabo e disse para o diabo: ô diabo, por que tu não queres que eu vá para o teu lado? Ele disse: não tem problema não, esse muro aí é meu, quem está nele está do meu lado. Olha, então quando a gente está indeciso, quando alguém está indeciso entre 2 pensamentos, entre servir a Deus ou o diabo, e às vezes servir ao diabo involuntariamente, servir ao diabo sem a consciência de que está servindo ao diabo. Porque se você disser assim: você serve ao diabo, Deus me livre. Mas pelas atitudes, pela falta de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, pela falta de tê-lo como seu Senhor e entregar o controle da sua vida para Ele, você acaba servindo a Ele. Amém? Jesus disse: olha, quem não está comigo, né, quem comigo não se ajunta, se espalha.
Então, maior que está conosco do que está com o mundo. Amém? Então, vamos continuar. E ele disse isso, ó, vocês precisam se decidir. E eu aqui vou propor um desafio. E continuando aqui, versículo 22. O povo nada respondeu e disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham um, cortem em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. 24. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Na versão atualizada diz, boa é essa palavra. Sabe, amados, é um ponto também que eu quero destacar aqui, que tem pessoas que por mais que gostem da palavra, gostem de ouvir a palavra de Deus, gostem de se expor, gostem de estar ouvindo mensagens da palavra, ouvir louvores, tal, mas elas não conseguem deixar coisas que atrapalham a sua vida, coisas que traz como impedimento delas ter uma vida, de avançar uma vida com Deus, de crescer em Deus, de caminhar uma vida cristã verdadeiramente com o Senhor, porque tem coisas nesse altar, no seu coração, que elas não conseguem tirar. Elas não têm força para isso. E elas querem fazer isso com a sua própria força, com o seu próprio entendimento. Né? E quando a gente vai fazer um convite para aceitar Jesus, a gente até fala, olha, você não precisa deixar, porque você só vai conseguir deixar quando você receber o Senhor Jesus, e Ele vai te fortalecer através do seu Espírito, a você deixar todos esses costumes errados. Amém? Com Deus habitando dentro de você, você consegue. Amém? Ninguém na sua própria força pode se achar forte demais, porque quando o homem é nascido na carne, tudo aquilo que é voltado para a carne é satisfatório. Amém? Mas quando nós nascemos no Espírito, aquilo que Jesus fala sobre o novo nascimento, nós temos uma vida totalmente transformada, uma vida totalmente entregue a Deus, uma vida apta para viver e obedecer os seus mandamentos. Amém? Você está comigo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dar mais uma adiantada. 25. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem o primeiro. Visto que vocês são tantos, clame pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegarão o novilho que lhes foi dado e o prepararão. E clamaram pelo nome de Baal, desde manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com os costumes deles, e até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Amém? Então vocês verem que um dos pontos também que eu quero destacar, quando as pessoas servem a outros deuses, esses outros deuses elas propõem, sofrimento, elas propõem algo doloroso, o que a gente não precisa mais passar por isso. Amém? A Bíblia diz que Cristo ele já pagou, Cristo ele já levou sobre si todos os flagelos, todas as marcas, todas as dores que era para nós, as chicotadas, a coroa de espinho, era tudo para nós, mas ele disse, eu assumo essa responsabilidade, eu tomo para mim. Para quê? Para que você não passasse mais por isso. Quando Paulo vai falar assim, olha, eu esmurro o meu corpo, não como estando esmurrando algo no ar,
mas eu esmurro meu corpo e coloco ele em escravidão. Paulo não estava dizendo que literalmente ele estava dando murro no seu corpo, mas ele estava falando que ele colocava a sua carne numa posição de obediência, numa posição de que ela não tinha autoridade para falar e para fazer aquilo que ela queria fazer, porque a nossa carne ela fica aguçada, né? Nossa carne ela quer fazer as coisas da carne. Mas quando nós alimentamos mais o nosso espírito, né, o domínio próprio, ele, já falei aqui, ele não é só refrear as vontades da carne, mas também dar empoderamento ao espírito. Você colocar o seu espírito como autoridade, como liderança do seu corpo. Amém? E assim você vai conseguir. Você vai conseguir vencer, você vai avançar no Senhor mais e mais. Amém? Aleluia. Abre lá em 1 João. Deixa marcado aí o livro de Reis. Mas 1 João capítulo 2. João 2, 16 e 17. Aleluia. Diz assim, ó: e tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Ele fala sobre a cobiça, em outra versão ele fala sobre a concupiscência, que é também igual ao desejo. Então aquilo que a carne deseja, aquilo que a carne anseia fazer, ela não deve ter a prioridade, ela não deve ser atendida dentro das suas vontades, amém? Porque se a gente fosse ceder a tudo aquilo que a carne quer fazer, amém? A gente vai andar totalmente errado, sempre inclinado para aquilo que é perdição, para aquilo que dá para a morte, é o que a Bíblia vai falar lá em Romanos capítulo 8. Amém? A gente pega capítulo 8 todinho e a gente vai ver a vontade do Espírito, que ela deve prevalecer sobre as vontades da carne. Amém? Gálatas capítulo 5, 6, ele vai dizer: olha, andeis no Espírito e jamais satisfazeis as concupiscências ou os desejos da carne. Amém? Então nós devemos aprender a colocar a nossa carne no lugar, e assim o nosso coração está sendo purificado. Amém? Provérbios capítulo 4, 23, ele diz que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende as fontes da vida. Amém? O teu coração ele é muito precioso, o teu coração é um terreno onde Deus ele quer cada vez mais ganhar espaço, mas o diabo também não está dormindo. Ele está ali trabalhando e está ali lutando para também ganhar o seu espaço, e você deve ter sabedoria suficiente para atender às vontades do Espírito Santo e desprezar tudo aquilo, todas as ofertas do diabo, todos os prazeres que ele coloca, todas as tentações que ele tem levantado. Nós temos que ter sabedoria suficiente e identificar o que é de Deus e o que não é. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E quando Elias ele faz, eu vou continuar aqui no capítulo 18, versículo 30. Deixa eu continuar essa passagem para a gente ir para o final. Amém? Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se de Elias. Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma pedra para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. 32. Com as pedras construiu o altar em honra ao Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente.
e disse eles, fizeram de novo. Façam pela terceira vez. Ordenou e eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Então, verdadeiramente, aquele que era o Senhor, ele respondeu à oração do seu servo. E aqui a gente tem um significado, a gente pode fazer aqui uma alegoria sobre os elementos do altar. Amém? Então aqui nós temos as pedras, nós temos a lenha, nós temos o novilho, nós temos a água e nós temos o fogo. E eu quero trazer para você um pouco de significado, que é justamente isso que vai reconstruir, que vai restaurar esse altar dentro do nosso coração. Amém? A palavra altar, ela significa elevação, um lugar sagrado, consagração a uma divindade. Então Deus deve ocupar este lugar no teu coração. Amém? E falando sobre as pedras, as 12 pedras, elas simbolizam as 12 tribos de Israel, mas também, pela palavra de Deus, nós entendemos que a pedra é algo rochoso, é algo que é sólido, e a Bíblia vai falar lá em Mateus 7:24, sobre o homem que construiu a sua casa e edificou a sua casa sobre a rocha, que vieram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava bem firmada, bem fortalecida, bem estabelecida em cima de uma rocha. Amém? Nós sabemos que a nossa rocha é Jesus. Amém? Segundo item, segundo elemento que a gente pode ver é a lenha. A lenha, ela simboliza um elemento mais inflamável e que pega fogo com maior facilidade. Nos mostra que devemos buscar a motivação do Espírito para mantermos sempre viva e acesa a chama. Amém? Através da oração, de alegria de fazer parte do reino de Deus. Lá em Efésios capítulo 5:18, vai falar que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. De que forma? Salmodiando, orando, dando ao som de graças, cantando, louvando, agradecendo a Deus. E assim é o que faz a lenha. Ela pega fogo com facilidade. Amém? Quando a gente anda nessa prática, a gente vai, pipocar. Amém? Terceiro item, o novilho. O novilho é a oferta que representa Cristo, o cordeiro que foi entregue, o cordeiro que foi sacrificado pelo meu e pelo teu pecado. Amém? Aquele que foi, a Bíblia vai falar, Isaías 53, e vai dizer que como ovelha muda, foi para o matadouro, sem dar nenhuma palavra, sem chorar, sem falar, sem expressar nenhum tipo de reação, mas ele foi sabendo que estava fazendo algo precioso, estava cumprindo a sua missão. Amém? Jesus, ele não resistiu à sua prisão, porque ele sabia que tinha chegado a sua hora. Ele sabia que tinha chegado o seu momento, e era para aquele momento que ele foi levantado. Foi para aquele momento para que se cumprisse toda a profecia, toda a promessa de Deus para a nossa vida. Amém? E ele foi fiel. A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Amém? E ele cumpriu fielmente a sua missão. E quando ele estava lá na cruz, ele disse: Tetelestai, está consumado, está pronto, está feito. Aleluia! Ele, a oferta suave, a oferta agradável ao Senhor. O quarto elemento que nós encontramos é a água. E a água nós sabemos que ela simboliza a purificação, limpeza, santificação, né? Você pode abrir comigo lá em João capítulo 17.
Só para a gente rever algumas coisas, já estou chegando ao fim. Deus tem sido bom o tempo todo. Deus é fiel. João 17, capítulo 17, versículo 17. Ele diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então, santificar na verdade. Em João 15, 3, ele vai dizer: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Certa vez, Jesus, antes de ser preso, ele se reúne com os seus discípulos, ele participa da ceia e ele faz faz algo que impressiona aqueles discípulos. Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Ele pega uma bacia com água, uma toalha, e ele vai lavando os pés dos discípulos. E quando ele vai chegar em Pedro, Pedro diz: não, Senhor, de forma alguma você vai lavar meu pé, né? Você não pode fazer isso. E Jesus disse: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Pedro disse: olha, então lava-me todo. Pode banhar aí da cabeça aos pés. E ele disse: Pedro, tu é todo extremista, né? Quando é 8 é 80. Não, Pedro, tu já estás limpo, Pedro, pela palavra que vos tenho falado, pela palavra que você já tem ouvido, que você tem recebido, você já está limpo. Eu estou simbolizando como vocês devem fazer, servindo uns aos outros. Amém? E a palavra é que nos limpa, que nos purifica. É através da palavra que nós podemos encontrar verdadeira santificação na nossa vida. Amém? Ninguém pode se santificar pelos seus próprios meios, pelos seus próprios atos, mas através da palavra, pela prática da palavra, ouvindo a palavra e praticando a palavra, nós vamos sendo santificados dia após dia. Amém? Porque quando nós nascemos de novo, nós já fomos separados, então nós fomos nós nos tornamos santos. Amém? Separados. E a santificação, ela é um processo. Amém? Santo é separado e santificação é um processo de amadurecimento, de evolução, de crescimento, de avanço. Amém? E o quinto item que nós encontramos nesse altar é o fogo. O fogo que desce do céu para queimar, para fazer morrer tudo aquilo que precisa ser queimado, que precisa ser destruído. Existem coisas ainda, quando a pessoa nasce de novo, ela não é completamente transformada. O seu espírito, ele é mudado, ele é transformado, ele nasce de novo no seu espírito, mas a sua vida, a sua mente, ela precisa de um tempo de amadurecimento, um tempo de renovação, um tempo de melhoria na sua conduta. E tem pessoas, amados, que passa 10, 15, 20 anos, 30 anos e continuas com costumes do velho homem, com costumes da velha natureza. E não posso deixar isso aqui é muito precioso, eu não consigo viver sem isso. Eu sou crente, nasci de novo, mas isso aqui está ocupando um lugarzinho no altar do Senhor. E sabe, quando o fogo do Senhor ele vem para destruir essas coisas, destruir esses maus costumes, acabar de vez. Porque quando a sarça, né, quando Moisés encontra aquela sarça, a sarça estava consumindo, né, em chamas, mas ela não queimava, ela não se queimava, porque era o fogo do Senhor. E esse fogo do Senhor, igual daquela sarça, vem sobre nós para destruir somente o que não presta. Amém? E nós permanecemos firmes, porque nós nós avançamos no fogo do Senhor. Nós precisamos deixar esse fogo nos queimar tudo aquilo que não presta, todos os espinhos, todas as cascas, tudo aquilo que nos atrapalha. Paulo diz: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Amém? Eu preciso me desfazer de algumas coisas se eu quiser avançar. Eu não posso arrastar um saco de entulho. Eu não posso andar com coisas erradas ainda. Mas Deus está aqui para nos tratar. Assim como foi ministrado pela manhã, palavra poderosa, abençoada, né? Para nossas vidas, para a gente poder crescer e avançar. Sabe, uma árvore, para ela desenvolver melhor, a gente precisa
cortar aqueles galhos que são secos, aquelas folhinhas que já estão amareladas. Por quê? Para ela poder crescer saudável, poder frutificar. Amém? Lá em casa tem um pé de amora, até plantada pela irmã Josabete, né? Está enorme o pé. Mas aquele pé ele só frutifica quando a gente poda ele. Quando a gente apara algumas folhinhas, corta um pouquinho, ele começa a dar seus frutos. Amém? Da mesma forma somos nós. Para nós darmos fruto, tem que arrancar aquilo que não presta, aquilo que está atrapalhando, aquilo que está nos impedindo de correr e de avançar. Amém? Então, guarda o teu coração, olha para o teu coração. A Bíblia vai dizer, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos nos avaliar, nos examinar, porque se tem coisas que estão nos atrapalhando, coisas do passado, coisas que ainda nos arrastam para baixo, a gente precisa tomar uma decisão. Se é falta de perdão, amado, libera perdão. Se é um coração magoado com alguma coisa, tira isso de você, porque Deus quer que você ande limpo, ande tranquilo. Amém? Deus quer que você tenha o seu coração totalmente reservado para Ele. Esse altar que está dentro de você deve ser ocupado somente pelo Senhor. Sabe que Deus, o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele tem ciúme de nós. A Bíblia diz que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é único. Ele deve estar sempre em primeiro lugar. A Bíblia diz, amai o Senhor acima, primeiramente, de todas as coisas. E esse altar do Senhor em nosso coração vai sendo restaurado e renovado a cada dia. Amém? Quando a gente pega as verdades da palavra e começa a aplicar na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela não é só para ser ouvida aqui, depois que saiu da igreja já esqueceu o que foi falado. Não, é para ouvir e praticar. Eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou desenvolver a minha fé, eu vou praticar, eu vou ter experiências com o Senhor. Amém? Mas é uma decisão tua. Porque Jesus não vai descer uma segunda vez para morrer uma segunda vez, algo que já foi feito, que foi perfeito. Amém? Para salvar a minha e a tua vida. Eu queria chamar a Nino aqui, por favor. E Deus, Ele tem algo mais, algo de melhor, né? Deus, Ele nos fortalece na nossa fraqueza. A Bíblia diz que nunca viu um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, Ele te ajuda de todas as formas, de todos os lados, né? Por todos os lados nós somos abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? E quando nós nascemos de novo, nós somos arrancados de um lamaçal. Nós fomos colocados no reino do Filho do seu amor, para viver a vida que Ele preparou para nós. Amém? Isaías 1,19 diz, se quiseres me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Amém? Jeremias 29,11 diz que eis os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar um fim que vocês desejam, para fazer vocês prosperar, para fazer vocês avançar, para fazer com que vocês não tenham falta de nada. Amém? A palavra salvação no grego significa sozo, e esse sozo ele quer dizer perfeição, preservação, proteção, prosperidade e saúde. Tudo isso está no pacote. Jesus não morreu somente para te livrar do inferno, Ele morreu também para te dar uma vida boa, uma vida satisfatória, uma vida que você pode se alegrar com o Senhor. Amém? Mas nós precisamos ter atitudes coniventes com a palavra, coniventes com essa verdade. Amém? Não estamos brincando de igreja, não estamos brincando de crente. Você não está aqui porque você não tem nada para fazer, mas você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui para você ouvir essa palavra e você receber algo do Senhor que vai melhorar e mudar a sua vida cada vez mais. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu queria saber se tem alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que quer fazer uma aliança com Ele, que quer entregar o controle da sua vida para Ele. Você entende que Deus Ele é mais sábio do que você,
que a orientação de Deus ela é melhor do que a sua, que os conselhos deles é melhor do que os seus conselhos, que os caminhos do Senhor não são os seus caminhos, mas o dele é muito melhor. E se você quer estar aqui e quer fazer isso nessa noite, alcançar a salvação, alcançar uma comunhão com o Senhor, fazer do Espírito Santo com que Ele venha morar dentro de você, e isso acontece quando Romanos fala lá em capítulo 10, versículo 9, diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz a confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Amém? E quando nós fazemos isso, é o que a Bíblia vai falar lá em João capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos: importa-vos é nascer de novo. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Ah, pastor, mas todos são filhos de Deus. Segundo a Bíblia, não. Porque a Bíblia diz que veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos, o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia vai falar em Coríntios de que o Espírito Santo, ele testifica dentro do nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito do Senhor testificando, testemunhando e te dando a certeza de que você é filho. Quem te garante a certeza da tua salvação é o Espírito Santo que está dentro de você, que traz essa convicção. A salvação, ela tem que ser preservada, porque nós temos uma caminhada. Nós vamos encontrar e conquistar a coroa da vitória quando nós chegarmos na linha de chegada, quando nós chegarmos no fim da nossa jornada, sendo fiel, sendo obediente, honrando ao Senhor, amando ao Senhor, amando a sua igreja, amando os irmãos, tratando bem a todos. Essa é a nossa caminhada. Aleluia. Tem alguém aqui que quer fazer isso? Você levanta a sua mão e a gente ora por você, e é automático. Deus não vai pensar se vai perdoar você ou não. Se você se arrepender dos seus pecados, Deus, Ele te perdoa. É automático, na hora. Deus não vai pensar, não vai, vou ver se perdoa ou não. Não. Deus é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Aleluia. Todos salvos, todos abençoados, todos prósperos, famílias poderosas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.